Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 3, continuando nossa meditação diária. Hoje vamos falar sobre o egoísmo, já que estamos falando sobre esse reflexo do ser humano e como pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, vamos falar sobre as raízes da inquietação. Como a pessoa pode se tornar inquieto? É o foco do estudo da semana e também de hoje. As raízes da inquietação, egoísmo. Estude conosco então aqui, fique conosco para o estudo. O estudo de hoje, da parte de segunda-feira, vai falar sobre o egoísmo, a pessoa concentrada em si mesma. É algo que nos impressiona. Se você olhar para o egoísmo, diz uma pessoa, o egoísmo é como quando você olha o pavão. O pavão, ele se pavoneia, como se diz, ele se abre todo e mostra aquelas cores maravilhosas e levanta então o pescoço de forma orgulhosa, egoísta. Mas quando o pavão olha para os seus pés, ele dá um grito e se fecha por inteiro, porque os pés do pavão são horríveis. Então, quando ele olha para os pés, ele dá um grito e ele então se recolhe por inteiro. O egoísmo é quando a pessoa quer tudo para si, quer ser o melhor, quer ser o maior e não pensa nas outras pessoas. Um coração egoísta nunca está satisfeito. Por exemplo, o menino está satisfeito com o seu carrinho até que veja um outro menino com um carrinho motorizado. O menino está contente com o seu patinete até que veja outra criança com um par de patins de marca. Uma menina fica toda contente com sua boneca de pano, até que ela veja uma coleguinha com uma boneca que fala e que anda e que repete palavras. Nós, como seres adultos, nós ficamos assim contentes com o nosso carro silencioso, macio, com um rádio bom, até que nós olhamos para o vizinho e percebemos que o carro do vizinho tem uma roda bonita, brilhante, uma roda de magnésio ou de outro metal. Aí nós ficamos assim pensando, puxa, eu também preciso de uma roda dessa para me tornar melhor. Então as pessoas assim pensam, o senhor Silva está contente com o seu ordenado, até que ele saiba que o seu amigo recebe ou ganha mais do que ele, estando na mesma função. Aí você percebe que o egoísmo começa então a aflorar na pessoa. Vamos falar nesse momento sobre o egoísmo. O egoísmo se revela porque a pessoa se concentra em si mesma. Esse tipo de pecado afeta a maioria das pessoas. Tanto que o Lúcifer no céu teve egoísmo, se concentrou em si mesmo e disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. É um egoísmo, porque não se contentava em ser um querubim cobridor, ele queria mais. E esse querer mais significa concentração em si mesmo, um egoísmo latente. Esse tipo de pecado tem derrubado muita gente boa, gente assim, até de proeminência, gente que poderia estar assim ajudando muito na obra de Deus e caíram por causa do egoísmo. Então é preciso ter muito cuidado com a questão do egoísmo. Jesus falou, por exemplo, a respeito de se pensar no futuro sem ser egoísta. E Jesus até respondeu a pergunta de uma pessoa que assim argumentou do meio da multidão com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou que é preciso planejar, logicamente, planejar a vida. Planejamento é necessário. Mas as pessoas, quando são egoístas, elas não pensam nos outros, elas pensam apenas em si mesmas. Vamos ao texto bíblico. A pergunta na parábola que Jesus falou sobre o futuro, qual o problema identificado e que advertência Jesus, então, ele nos deixou? Lucas capítulo 12, 13 a 21, somente no Evangelho de Lucas tem essa parábola. E diz assim, e disse-lhe uma pessoa dentre a multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus então disse, homem, quem te pôs por juiz ou como repartidor da herança de vocês? E Jesus disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus propôs uma parábola dizendo a herdade, a propriedade de um homem, de um homem rico, produziu com abundância, verso 17. E o homem disse consigo mesmo, que farei? Não tenho de recolher toda essa minha colheita. E dizendo isto, ele pensou e exclamou, já sei, derrubarei os meus celeiros antigos e edificarei outros ainda maiores.
e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens nesses celeiros grandiosos. Verso 19, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Verso 21, Jesus disse assim, é aquele que ajunta tesouros para si apenas, e não é rico para com Deus. Jesus Cristo respondendo à pergunta de uma pessoa da multidão, e disse, Senhor Jesus, por favor, manda que o meu irmão reparta a herança que ficou para a gente, reparta comigo, ele não quer repartir comigo. Jesus disse, cuidado, olha, a vida de uma pessoa não consiste nos bens, na abundância, na quantidade dos bens. Jesus quis dizer o seguinte, não é importante ter, é importante ser. E Jesus então falou a respeito do egoísmo, da avareza, nessa parábola que ele disse que esse homem rico teve uma colheita grandiosa e disse, eu vou fazer assim, vou planejar, eu vou desmontar meus celeiros antigos, vou construir novos, depois então vou ficar na boa vida. E Deus então disse, você é um louco, está ajuntando só para você, você pode morrer essa noite. E o que você preparou, para quem vai ficar? Para quem será? Então, para a pergunta, na parábola de Jesus sobre o pensar no futuro, qual o problema identificado? Resposta, Jesus respondeu o pedido de alguém sobre repartir uma herança. E viu ali o egoísmo humano ressaltado na pergunta, na sugestão dessa pessoa anônima. Jesus então falou na parábola do homem rico que pensava só em si mesmo. Planejar o futuro não tem problema, se a pessoa não for egoísta. Planejar o futuro pensando apenas em si, isso é egoísmo. Isso Jesus condenou na própria parábola, ele disse, não adianta você separar só para você, porque lá na frente você vai morrer e você não vai deixar nada para ninguém, e você não vai juntar nada para si. Existe uma lenda, que é uma parábola de uma mulher que foi para o céu, e chegando lá, o anjo mostrou um monte de mansões bonitas, lindas, e chegou numa casinha pobre. A mulher disse, qual é a minha casa? O anjo foi dizendo, essa casa é do irmão fulano, essa é do irmão fulano, essa aqui é do pastor tal, do ancião, essa é dessa pessoa, do seu vizinho. E a casinha dela era bem simples. E o anjo disse, essa aqui é a sua casa. E a mulher disse, essa é a minha casa? Que eu vou morar no céu? Mas como a minha casa é tão simples? O anjo disse, o que a senhora tem mandado para cá não é muito material, é um material muito bom para se fazer uma mansão. É lógico que isso é uma alegoria, mas quem escreveu quis dizer o seguinte, não adianta tentar juntar só nesta vida, tem que ter tesouros no céu, foi o que Jesus disse. E o tesouro no céu é pensar no semelhante, ajuntar tesouros no céu é você fazer o bem aqui, é você transmitir a palavra, é salvar pessoas da perdição. Isso é ajuntar tesouros no céu. A história do rico insensato é uma história muito profunda, pois mostra o pior da natureza humana, dominada pelo egoísmo. A pessoa não vê os outros, porque o egoísmo não deixa. A pessoa vê apenas a si mesma. Um homem rico, mas insatisfeito com a vida, procurou um sábio para saber desse sábio por que ele era tão triste, apesar de ter tantos bens. O sábio disse, o senhor pode olhar pela janela, por favor? E havia uma vidraça e o homem rico olhou, ficou uns 10 minutos olhando, e o sábio disse, o que está vendo? Ele disse, eu estou vendo pessoas passando pela rua, eu estou vendo mulheres carregando crianças, eu estou vendo homens puxando carroça, eu estou vendo mendigos assentados pedindo esmola, eu estou vendo pessoas negociando. Então o sábio disse, muito bem, eu quero que o senhor olhe naquela parede, naquele espelho. E o homem foi lá e o sábio disse, o que o senhor está vendo? Ele disse, eu estou vendo a mim mesmo, refletido no espelho. E o sábio disse, eu vou dizer uma coisa para o senhor, o vidro que tem nesse espelho é o mesmo vidro que tem na janela. Só que na janela você olha e você consegue ver as pessoas. Só que no vidro que tem aqui na janela, no espelho, uma película de prata foi colocada. Então quando a gente olha pelo espelho, a película de prata impede que a gente veja através do vidro. Então a gente vê a gente refletido no espelho. Isso quer dizer o seguinte, que a prata, o dinheiro,
faz a gente ver apenas a nós mesmos quando nós somos egoístas, nós não enxergamos o nosso próximo. O menino que estava no colégio tinha um quadro interessante lá no dormitório dele. E os colegas foram lá e perguntaram: Tiago, por que esse quadro está aqui no seu quarto? E o quadro dizia: eu serei o terceiro. E os meninos disseram: todo mundo quer ser o primeiro, em qualquer coisa da vida. E você aqui no colégio quer ser o terceiro por quê? Ele disse: meu pai me ensinou o seguinte: nesta vida Deus deve vir em primeiro lugar. O nosso próximo deve vir em segundo lugar e eu serei o terceiro. É uma maneira realmente sábia da pessoa vencer o egoísmo. Eu serei o terceiro. Deus em primeiro lugar, o meu próximo em segundo lugar e eu serei o terceiro. Aí a pessoa vai vencer o egoísmo. Pergunta número 3. Se o egoísmo contamina o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, como podemos vencer esse inimigo silencioso? Que exemplo Jesus nos deixou? Eu contei a respeito do bambu chinês, que as raízes dele crescem de forma horizontal por baixo da terra, com quase 30 metros de diâmetro. Isso quer dizer que nós temos uma raiz silenciosa que nasce e germina em nosso coração, que é o pecado. E essa raiz pode, assim, eliminar, pode dificultar o crescimento da gratidão, da solidariedade, do carinho, do amor ao próximo. Então é preciso vencer essa raiz silenciosa. E a pergunta é: se o egoísmo contamina nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, como podemos vencer esse inimigo silencioso? Aí tem Filipenses 2, de 5 a 8, porque a pergunta é: que exemplo Jesus nos deu? Aí o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, de 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo igual a Deus, não se aferrou, não se apegou a isso, antes ele se tornou como um servo, nascendo na forma de homem, e achado na forma de homem, ele morreu por todos os seres humanos. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, a pergunta é: como podemos vencer esse inimigo silencioso? A resposta é: para vencer o inimigo, que é o egoísmo, esse inimigo silencioso que destrói os relacionamentos, precisamos usar a humildade como Cristo a usou e demonstrou em sua vida a humildade para nos salvar. Ele pensou em nós, e ao pensar em nós, mostrou toda a sua dignidade em ser humilde em favor dos outros. Então, para vencermos o egoísmo, a humildade é a melhor arma. Jesus é Deus, e para nos salvar, ele colocou de lado a sua divindade para tomar a forma do ser humano, inferior até mesmo aos anjos. E ele mostrou toda a humildade que um Deus tem para vir a este mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus nos amou. E em 1 Coríntios 13 ele diz assim: o amor não é egoísta, antes o amor vence todo o egoísmo. Isso é muito importante. Deus é amor em essência. E esse amor ele demonstrou pelo ser humano da forma mais humilde possível. Ser semelhante a Deus não é grandeza, é humildade. Jesus demonstrou isso quando desceu ao nosso mundo como ser humano, quando se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos e disse: quando você vai a uma festa, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? E Jesus respondeu: quem está assentado à mesa é maior do que aquele que está servindo. E ele disse: eu, porém, estou entre vós como aquele que serve. E mostrou ali toda a humildade. Por isso, vale a pena nós olharmos para Jesus como nosso exemplo maior, para que possamos vencer o egoísmo. A raiz da inquietação pode estar no egoísmo. Uma pessoa se torna inquieta, se torna perturbada, se torna uma pessoa murmuradora quando a pessoa tem egoísmo no coração. Por isso existe aquela expressão que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser homem para nos salvar. Deus nos abençoe. Que essa raiz, que muitas vezes é profunda e grandiosa, silenciosa em muitos corações, possa ser superada pelo poder de Deus e pela humildade. Eu vou orar dizendo: Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor mandou Jesus e de uma forma tão humilde Ele se deu por nós. Senhor, coloca
essa virtude em nosso coração, para que possamos vencer esse defeito que é o egoísmo que todos nós temos. Nos ajude, nesse particular, pelo Espírito Santo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que haja uma bênção para o teu coração nessa segunda-feira. Que haja uma bênção nessa semana para todos nós. Deus abençoe. Amém.